Amém, irmãos? Vamos estar lendo nessa noite o Salmo de número 3. Salmo de número 3. Confiança em Deus na adversidade. Amém? Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, para mim a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamarei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém, irmãos? Nesse salmo, irmão, de número 3, confiança em Deus na adversidade, o salmista Davi, ele diz ao Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Né? Nós vemos como tem multiplicado aquelas pessoas que perderam o temor ao Senhor, que não obedecem mais os mandamentos do Senhor. E no versículo 3 diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo, para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Irmãos, nós não temos que temer aquilo que vem contra a nossa vida, porque o nosso Deus, Ele é o nosso escudo. É Ele quem nos defende, é Ele quem nos protege. E no versículo 5 diz, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, por maiores que sejam os nossos problemas, de nada adianta a gente ficar preocupado, ficar ansioso, porque isso não vai mudar o rumo das coisas, mas nós temos é que confiar no Senhor. Amém? Então, o salmista diz, confiança em Deus na adversidade, que em todo tempo nós venhamos confiar no Senhor, na alegria, né, na tristeza, diante da adversidade, saber que temos um Deus que Ele é o nosso escudo, e Ele é quem exalta a nossa cabeça. E muitas das vezes, né, aqui, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo do seu filho Abisalão, que estava perseguindo ele para tomar o seu trono. E muitas das vezes aqueles que se levantam contra a nossa vida é as pessoas mais próximas de nós, né? Porque quanto mais próximo, mais tem os atritos, né? Mas nós temos que saber lidar com todas as adversidades, principalmente se for alguém da nossa família que se levanta contra nós. Não temos que agir com ira, com raiva, não, nós temos que orar em favor daquela pessoa, né? Para que toda adversidade venha cair por terra. Então temos que ter sempre, irmãos, confiança no Senhor, amém? Vamos orar, irmãos, pedir para o Senhor que venha abençoar esse culto, venha abençoar os louvores que vão ser entoados, a palavra que vai ser pregada, abençoa a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Nós viemos para louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor, que Deus venha receber lá do alto céu a nosso louvor e a nossa adoração, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esse culto, Pai. Abençoa os louvores, meu Deus, que vão ser louvados. Abençoa a palavra que vai ser pregada. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai, nessa noite. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, cheio, Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai. E que o Senhor venha ser sempre o nosso Deus, ó Pai, o nosso escudo na adversidade, ó Pai. Que o Senhor venha nos proteger e que o Senhor venha exaltar a nossa cabeça, Pai, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de todo mal, de toda adversidade, ó Pai. Que nós possamos deitar e dormir em paz, porque o Senhor está nos sustentando. Em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Vamos louvar o Senhor.
Olhe para o irmão que está aí perto de você, diga para ele: você é um abençoado. Aleluia. És adorado entre nós. Vamos dizer. Tão desejado aqui. Nada se comparará com a glória que há de vir. Vamos lá, igreja! Mas eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Mas eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Levante suas mãos. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Quantos creem? Em breve, hein? Vamos dizer: adorado entre nós. Vamos lá, igreja. Desejado aqui. Nada se comparará com a glória que há de vir. Bem alto pra ele. Mas eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Mas eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas e aí? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Yeshua,
igreja, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Messias aguardado, ele vem me buscar. Messias aguardado, ele vem me buscar. Diga! Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Quantos creem? Aplauda ele, aleluia. Glória a Deus. Em breve, hein? Quem que ama falar com o Senhor aí? Diga assim ao Senhor: Senhor, eu amo a tua presença. Amém? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e aí? E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo
escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Quantos vivem a vida de Deus? Aplauda, aplauda, aplauda. Deus é bom, amém? Se você parar para pensar de onde Deus te tirou, de onde Deus nos tirou, se a gente parar para pensar, tua igreja reunida, um só povo e um só coração, esperamos tua promessa. Posso ouvir o teu vento. De repente, línguas como fogo caíram sobre o povo. Caem aqui agora também. De repente, línguas como fogo caíram sobre o povo. Cai aqui agora também. E quando o céu tocar a terra, um novo som se ouvirá. E quando a glória encher a casa, línguas de fogo descerá. E quando o céu tocar a terra, um novo som se ouvirá. E quando tua glória encher a casa, línguas de fogo descerá. Línguas de fogo. Quantos querem? Quantos querem? Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, peça ele. Batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, vai pedindo. Batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos.
batiza-nos, batiza-nos com o quê? Com fogo e glória, com fogo e glória, batiza-nos. Quantos querem? Batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória, batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória, batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Recebe o nosso louvor. Glória a Deus, amém, irmãos, paz seja convosco, aleluia. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar, segura em tuas mãos, vamos apresentar a Deus, amém? Amado e soberano e eterno Deus, na tua presença colocamos nossos dízimos e ofertas essa noite, porque a tua palavra aqui nos manda trazer, Pai, e há promessas para isso, porque a tua palavra diz que o Senhor vai abrir a janela dos céus, o Senhor vai repreender o espírito devorador, e a pessoa vai ter para emprestar, não vai tomar emprestado, por causa da fidelidade. Então eu oro a Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, e consagro dízimos e oferta dessa noite. Oferta é a semente que se planta numa boa terra, e certamente o fruto também, ó Deus, será de acordo com o que plantamos. Abençoa teu povo, Pai, com boa medida, recalcada, transbordante, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Quem? Ah, tá. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, abre a sua Bíblia comigo em Provérbios 8:13. Provérbios 8:13. Glória a Deus, aleluia. Amém? Olha o que está escrito ali. O temor do Senhor. Qual é o temor do Senhor? É aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu aborreço. O conselho é meu, a verdadeira sabedoria, eu sou a inteligência, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes determinam justiça. Por mim dominam os príncipes e todos os governadores julgam a terra. Eu amo aos que me amam, e me acharão os que madrugando me buscam. As riquezas e as honras estão comigo, bem como sólidas riquezas e justiças. Melhor é o meu fruto do que o ouro, ou o ouro fino, o ouro refinado, e os meus benefícios melhores que a prata escolhida. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, na dependência do teu Espírito, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, porque, meu Deus, sem ti não somos nada, não podemos nada. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, por aquilo, meu Deus, que eu não te agradei. Lava-me no teu sangue e me usa como um instrumento e uma ferramenta nas tuas mãos. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite, para os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos aprender do Senhor na tua casa, como está escrito.
para que possamos criar temor no nosso coração, desviar do mal, aborrecer o mal, aborrecer, sabe, tudo aquilo que não te agrada em nossa vida, Pai. Então eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo e coloco na tua presença esse culto, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Vocês podem sentar, dando um glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz uma coisa aqui, nós lemos, que aqueles que buscam a Deus, encontram. Aqueles que buscam o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai encontrar. E quando você encontra Deus na sua caminhada, na sua vida, a primeira coisa que vai acontecer é Deus mudar a tua história. Deus, a própria Bíblia diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Quando o homem busca a Deus, quando a mulher busca a Deus e passa a viver uma vida na presença de Deus, guardando os seus mandamentos, sua palavra, sua lei, seus ensinamentos, porque não adianta nada também nós dizer que conhecemos a Deus, mas os nossos atos e atitudes são totalmente contrários àquilo que Deus pede para nós. Aí nós seríamos hipócritas, fariseu, que mesmo sabendo o que não deve fazer, vive fazendo todo dia as coisas erradas. Mas a Bíblia diz aqui que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Você aborrece o mal. É por isso que a Bíblia diz que uma coisa para nós, irmãos, que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque para ser amigo do mundo tem que estar de acordo com os ensinamentos do mundo, com a lei do mundo, tem que se alegrar com o mundo. E a pessoa que ela deixa de temer a Deus para viver para o mundo, ela nunca vai conseguir aborrecer o mal na sua caminhada. Aborrecer o mal é ter uma conduta diferente daquela que até mesmo a gente tinha no passado. O homem que eu era, a mulher que eu era, o que eu fazia, como eu vivia, as atitudes que eu tinha, as palavras que saíam da minha boca, como eu era. Agora, quando eu fui lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, então nasceu um novo homem, uma nova mulher, para agora reinar com Cristo sobre a terra, para estar com Ele, para demonstrar que verdadeiramente existe um povo chamado, escolhido por Deus, que faz a diferença nessa terra. Homens e mulheres que vieram, por que não dizer do pecado, da perdição, mas quando encontraram a verdade do Evangelho, elas foram transformadas por essa verdade. Se essa verdade transformou você, transformou a minha vida, a gente então agora vai aborrecer o mal. Olha aqui quanta coisa: aborrecer a soberba, aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Deus está dizendo o quê? Eu aborreço. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, aceitamos o Espírito de Deus mudar nossa vida, transformar nossa vida. Só que toda transformação depende de atitude na vida, né? Depende de atitude. Porque a própria Bíblia diz, Jesus disse uma coisa importante, que não pode colocar vinho novo em um odre velho, nem se coloca remendo novo em pano velho. Pelo contrário, isso vai causar um problema, vai aumentar mais ainda a rotura. Quer dizer, o vinho novo no odre velho, ele não vai aguentar a pressão e ele vai estourar. O remendo novo numa calça velha, por exemplo, ela não vai aguentar, ela vai abrir mais. Então, assim é. Então não tem como colocar ser um novo homem, ser uma nova mulher, se a gente não permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida de dentro para fora. Mas eu quero falar para você também o resultado disso, de homens que no passado
do qual nós vemos nas Escrituras, porque as Escrituras é para o ensino nosso. O que você lê na Bíblia, o que você viu que Deus fez na Bíblia, a forma que homens agiram, uns foram vencedores, outros foram derrotados, é tudo para ensino nosso. E a Bíblia diz que também é para aviso nosso. Então, quando eu olho para a vida de homens na Bíblia, que diante de dificuldades, diante de problemas que levantaram contra a vida deles, que não tinha saída, não tinha para onde ir, só tinham que depender agora de Deus, porque não tinham para onde correr, não tinham da onde vir ajuda, não tinham da onde vir socorro. É por isso que a Bíblia diz uma coisa, que Deus é o socorro bem presente na nossa vida. Olha o que a Bíblia diz: clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas como que todas essas coisas podem ainda hoje estar acontecendo na nossa vida? Vai depender da comunhão que eu tenho com Deus. Se eu tenho dado ouvido, se eu tenho dado atenção, se eu tenho dado credibilidade àquilo que Deus fala por meio da sua palavra, Deus vai te honrar. Não tenha dúvida nenhuma que Deus vai te honrar. Até mesmo porque a própria Escritura diz algo, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não mudou e Ele nunca vai mudar. E a sua palavra não torna atrás vazia, antes pelo contrário, ela vai prosperar em tudo quanto ela foi enviada. Então, se a palavra de Deus, a qual nós devemos dar toda a atenção a ela, toda a credibilidade a ela, e o Senhor manda você pegar a palavra e escrever na tábua do teu coração, para que aonde quer que você for, a palavra vai estar contigo, né? A palavra vai estar já habitando em você, morando em você. Se a palavra de Deus estiver habitando em você, morando em você, o maior prazer da tua vida vai ser honrar a Deus, é querer ver Deus, poder olhar para a tua vida e dizer assim: homem fiel, mulher fiel, homem prudente, mulher prudente. Então que Deus possa olhar para a nossa vida, nesse tempo que estamos vivendo, tempo do fim, em que se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo, tempo que eu quero te chamar a atenção, de todos nós, que a Bíblia fala de esfriamento, de desânimo. Eu até notei uma coisa aqui, que eu estava ali, agora, eu pensando com os meus botões, eu pensei uma coisa assim, e você vai dar razão para mim, tenho certeza. Parece, penso eu, que nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas não têm mais medo da palavra. Tem? As pessoas não têm mais temor da palavra, porque mesmo Deus falando, Deus orientando, Deus muitas das vezes sendo longânimo, misericordioso, fala anos e anos com as pessoas, dando a oportunidade de arrependimento, de conversão, de mudança, de transformação. Parece que as pessoas não estão mais temendo a palavra de Deus. Parece que o povo crente hoje ouve a mensagem, ouve a palavra, que muitas das vezes vem com uma flecha apontada para o nosso coração, para o nosso erro, mas eles não se despertam, eles não estão prestando atenção, eles não estão olhando que aquela palavra vai condená-los depois, se elas não der atenção a ela. Representa que o povo de Deus está dormindo, não estão preocupados com o que a Bíblia está dizendo em relação à vida espiritual, comportamento, atitude, como andar, como servir a Deus, como apresentar diante de Deus, como servir o Senhor, como honrar a Deus na sua casa. Parece que as pessoas não estão
dando atenção àquilo que é pregado, àquilo que é falado. Deus fala, Deus chama a pessoa à responsabilidade, mostra para ela que não pode ser daquele jeito. Ela até ouve, mas logo ela perde o temor. Ela perde o temor, porque ela não passa, ela não dá mais atenção àquilo que a Bíblia fala. Parece que a Bíblia, na mente dela, aquilo que ela está dizendo não vai se cumprir. Deus está falando, mas não vai se cumprir. É por isso que eu disse sobre a questão do esfriamento. Os homens amantes de si mesmo, né? Ingratos, desobedientes a pai e mãe, um povo que não tem temor de Deus, que esquece a lei do seu Deus. Foi isso que Jeremias disse: um povo que esquece a lei do seu Deus. Quantos hoje estão vivendo assim? Eu digo isso sem medo de errar, porque se você temer a Deus, eu temer a Deus, você vai procurar fazer a vontade de Deus. Porque Jesus mesmo disse uma coisa muito importante, diz assim: olha, não tema o homem, aquele que pode matar a carne, mas não pode fazer nada com a alma. Aí Jesus diz assim: mas tema a Deus, que pode matar a carne e pode lançar a alma no inferno. Então as pessoas, agora trazendo para o meio cristão, as pessoas estão brincando de crente hoje. Mais de 50% dos cristãos hoje estão brincando de ser crente, porque não tem mais o fervor, o fogo, a chama, não mantém a chama viva no seu coração, na sua alma. O primeiro ponto que demonstra isso, o primeiro ponto que demonstra fidelidade a Deus, é compromisso. Compromisso. Se eu sou comprometido com Deus, com a sua palavra, o primeiro ponto que eu tenho como referência na minha vida é estar na casa de Deus, é assistir na casa dele, é assistir o culto, é assistir a mensagem, é assistir o louvor, é adorar a Deus no meio dos meus irmãos. Se eu perco essa essência de adorador, se eu acho, você quer ver uma coisa que está acontecendo? Eu sou crente, não preciso ir na igreja. Isso é mentira do diabo, inculcada, investida com mentira, com engano na vida de muitos cristãos. Uma parte de crente hoje estão dizendo que não precisam nem ir para a igreja para adorar a Deus, adoram em casa. Isso é mentira. Se Jesus voltar, vai ficar lambendo botas, porque Deus nos chamou com um princípio de adoração, com um princípio de compromisso, com um princípio de reverência, um princípio de temor, um princípio de ser cuidadoso com as coisas espirituais. Estamos vendo que isso hoje não está ocorrendo na vida das igrejas, porque com todo mundo que você fala, todo mundo diz: está assim em todo lugar. As pessoas estão ouvindo belas mensagens, a qual Deus fala profundamente, só que quando saem da porta da igreja para fora, elas perderam o medo, perderam o temor, esquecem, né? E passam a viver da forma que elas querem. O fim está chegando, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias. João, aliás, já disse isso: filhinhos, já é a última, nem disse últimos dias, filhinho, já é a última hora. Isso há 2000 e tantos anos atrás. Mas pastor, então faz tanto tempo, por que Jesus não voltou ainda? Não voltou porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E se ele voltasse vou dizer a verdade para você, se Jesus tivesse voltado há 30 anos atrás, eu tinha me ferrado, e você também. Então a gente tem que dar glória a Deus, agradecer a Deus por Jesus não ter vindo ainda, mas ficar firme esperando a vinda dele, cada dia da nossa vida, porque está breve. Os sinais estão aí, estão marcando o tempo. Os que está marcando o tempo e a volta de Jesus são sinais.
Então, um povo que não está buscando a Deus, não está preocupado em se renovar cada dia mais no conhecimento, na sabedoria, no temor a Deus, será que essas pessoas vão subir? Se eu não tenho prazer de estar na igreja, olha o que eu vou dizer, se eu não tenho prazer de estar na igreja, como que eu vou ter prazer de estar junto com todo mundo no céu? Como que eu vou ter prazer? Se eu não tenho prazer de estar na igreja, e como que eu vou ter prazer de estar no céu junto com todo mundo? Não vou, não, meu irmão, é mentira. Não vá por esse caminho, não embarque por esse caminho, porque é um barco furado, é um barco furado, porque, como o Senhor diz aqui, ó, eu amo os que me amam, eu amo aos que me amam, os que me buscam de madrugada me encontram. O que é essa madrugada também? Não é só a madrugada antes de romper o sol, é também quanto mais cedo você buscar a Deus na sua vida, melhor é para você. Porque vou te dizer uma coisa, quantos de nós já sofremos tanto na vida, e depois dissemos assim, por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu não entreguei a minha vida para Jesus há muito tempo atrás? Seria tudo diferente, e seria mesmo. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando eu vejo as pessoas tratando as coisas espirituais como coisas normais, eu vejo que a pessoa não é certa. Ela pode ser quem ela for, mas se ela não tratar as coisas espirituais como devem ser tratadas, o resto não adianta nada nem ela vencer. O que adianta, a própria Bíblia diz, ganhar o mundo e perder a salvação? O homem sábio e prudente é aquele que atenta para a palavra de Deus, para colocá-la no seu coração e colocar em prática no seu dia a dia. É por isso que a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Oportunidade para fazer o erro nós temos toda hora, oportunidade para pecar, para errar, isso aparece diante dos nossos olhos toda hora. Mas só que quando você ama a Deus, e você quer uma vida de comunhão com Deus, você sabe que nada dessa vida vale a pena a gente investir naquilo para perder a comunhão com Deus. Nada que este mundo tenha ou ofereça vale a pena a gente investir naquilo para perder a comunhão com Deus. O que vale a pena da nossa vida é guardar o nosso coração, é guardar a nossa fé, é guardar a palavra no nosso coração, é permanecer firme, olhando para Cristo, autor, consumador da nossa fé. Não importa o que está passando do nosso lado, à direita ou à esquerda, se alguém quer ou se alguém não quer, se alguém é fiel ou não é fiel, mas a gente tem que se colocar nessa condição. Eu quero ser fiel, eu quero servir a Deus com fidelidade, eu quero honrar a Deus com a minha vida com fidelidade, porque é a melhor escolha que um homem faz durante o tempo, ou uma mulher faz durante o tempo da sua peregrinação sobre a face dessa terra, é honrar a Deus com a sua vida, é dizer: Senhor, não sou eu que vivo, como disse Paulo, é Cristo que vive em minha vida. Se Cristo vive em nossa vida, se Cristo reina por meio da nossa vida, o Senhor está conosco, a Bíblia diz que o Senhor dos exércitos está conosco, então o que nós vamos temer? O que nós vamos temer na nossa caminhada? Eu vou te dizer mais, e se levantar uma perseguição amanhã ou depois? Se amanhã ou depois mudar as leis, por exemplo,
né, acontecesse uma perseguição ferrenha contra a igreja, quantos permaneceriam firmes? Quantos morreriam pela sua fé? Quantos não negariam a Deus? Eu fico aqui pensando num homem chamado José, um homem que tinha sonhos. Sonhos geram projeto na tua vida, porque para você sair, colocar o sonho em prática, você tem que ter projeto, você tem que, né, verdadeiramente planejar as coisas. E como ele tinha aquele sonho, certamente ele poderia pensar assim: bom, Deus está no controle, Deus está no controle. E aí começa a acontecer coisas na vida dele que parece o contrário, é o contrário daquilo que ele esperava. Jogado num poço, vendido pelos seus irmãos, vai ser escravo na casa de um egípcio, muito distante do seu país, longe da sua família, longe do seu pai. Mas nada disso fez com que ele deixasse de buscar a Deus. Para pensar nisso. Tem gente que hoje joga a toalha, tem gente que abandona a igreja, tem gente que abandona o ministério, tem gente que abandona tudo por nada. Não está às vezes acontecendo nada na vida da pessoa e ela é infiel a Deus, ela é desobediente, ela é ingrata a Deus. E se essa pessoa se visse numa condição de José, vendido como escravo, vai lá para a casa de Potifar, trabalhar para um povo que nem conhecia, longe da sua família, longe do seu país, mas nem a distância, nem a falta do pai, nem a falta dos irmãos, fez com que ele deixasse de ser fiel a Deus. Porque se você colocar no teu coração que você vai ser fiel a Deus, pode você estar onde você estiver, não precisa estar ninguém do teu lado, não precisa estar ninguém te olhando, você vai ser fiel a Deus. Porque isso é algo que depende do que está aqui dentro de você, é o que está aqui já está aqui. Aí ele é tentado pela esposa de Potifar, mas ele não peca, e como eu já disse outras vezes dessa pregação, dizendo assim, José sabia o que iria acontecer com ele, que ele ia ser governador, não sabia. Você sabe como vai ser a tua vida amanhã? Você não sabe. Você sabe se vai estar vivo amanhã? Você não sabe. Sabe se amanhã Deus tem um plano muito grande na tua vida? Você também não sabe. Viva o hoje com fidelidade, porque o amanhã pertence a Deus. Viva hoje enquanto você pode, viva e seja temente, e seja fiel, seja comprometido com Deus, com a sua obra, seja comprometido, e o teu futuro está na mão de Deus. O teu futuro, o futuro a Deus pertence. Se Ele cuida até dos passarinhos, não vai cuidar de um homem e de uma mulher de Deus, que nele confia, que nele crê? Você pode ter certeza que Deus vai surpreender e surpreende na terra aqueles que são fiel a Ele. Aqueles que são fiel a Ele. Esse camarada não deixou de ser fiel a Deus, mesmo longe de sua casa. Tem gente hoje que se der uma escapadinha, né, for ali na esquina, já não é fiel a mais. For ali na esquina. Você quer ver um outro homem que Deus deu para ele uma vitória, algo tremendo, que somente Deus poderia dar essa vitória, porque senão seriam todos destruídos? O rei Ezequias. Ezequias adoece primeiramente de uma doença terrível, e Deus manda o profeta dizer: olha, você vai morrer, acabou teu tempo, fim da linha para você. Mas
Quando o profeta chega com essa palavra, decretando a derrota dele, ele vira para o canto, ora, chora muito e busca a Deus. Você sabe o que muda a sentença na tua vida? Oração. Quando você dobra o joelho, quando você fala com Deus, Deus é misericordioso, Ele se compadece de você. Ele se compadece de uma lágrima tua. Ele se compadece com uma dor tua, com uma tristeza tua, com uma enfermidade, com alguma coisa que a pessoa está passando, mas para isso ela precisa orar. Ela tem que orar. O cristão não tem como ter vida se não tem oração. Se o cristão não tem oração, ele é vazio. Ele é vazio. Nada que saia da boca dele tem resultado, porque ele é vazio. Ele não ora, ele não busca a Deus, ele não clama a Deus, ele não invoca a Deus. Ele diz que crê em Deus, mas não tem comunhão com Ele, não tem amizade com Ele, não é amigo dele. Então esse homem vira para o canto e ora, e Deus muda a sentença dele. Ouvi a tua oração. Mas os problemas também não param aí. Olha, uma outra coisa que eu quero dizer para você, muito importante, da qual Jesus nos ensinou uma coisa: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São as Escrituras que falam das promessas, dos planos de Deus para a tua vida. É por isso que a Bíblia nos ensina a construir a nossa casa sobre areia, amém? Que isso? Está errado também. Não, desculpa, eu fiz uma pegadinha aqui e muitos caíram. É erro do pastor tentar fazer isso, que enganar as pessoas, me perdoa. Mas, porque muitos fazem isso só para testar se a pessoa está bem atento. Não, meu irmão, a gente não pode construir a casa sobre areia. Jesus diz que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha, ou seja, o alicerce espiritual da nossa vida é Cristo, a rocha viva, a rocha verdadeira. Cristo é a nossa rocha. Então, quando você constrói a tua vida espiritual, faz o pilar da tua vida espiritual em Cristo Jesus, sopra o vento, vem a enchente, vem a tempestade, vem contra você, mas nada te derruba, nada te vence, nada te faz ser derrotado, porque você sabe em quem você tem crido. O que acontece com Ezequias? O rei da Síria vem destruindo tudo quanto é reino, chega até Jerusalém, as cidades, portas trancadas, e o rei da Síria zombando de tudo quanto é Deus, e começa a zombar de Deus, e diz para Ezequias assim: quem é Deus, o teu Deus, que vai te livrar da minha mão? Olha o conhecimento de um homem, até na oração, você precisa conhecer para saber orar. Ezequias então recebe aquela afronta, ele pega a carta, a afronta, e ele vai para onde? Vai chorar com os amigos? Vai para a casa da mãe, do pai, reclamar, murmurar? Não, ele vai para onde? Para o templo. E quando ele chega lá no templo, ele põe diante de Deus aquela situação. Ele diz: Senhor, lembra das tuas palavras, das tuas promessas feitas a esse povo neste lugar, Senhor. Então ele começa a falar com Deus, ele começa a trazer as promessas de Deus para a oração dele. E você sabe o que Deus fez? Aquele homem que vinha arrogante,
com tanta polpa, dizendo assim: já ganhei, já venci, mais um derrotado, mais um vencido, mais uma coroa que vai lá para o meu estandarte lá. Sabe o que Deus faz? Deus naquela noite envia um anjo só, e mata 185 mil soldados, para livrar um povo, o seu povo. A Bíblia diz que o Senhor trabalhou e trabalha até agora para os que nele confiam. Então, se você é uma pessoa fiel a Deus, que conhece a lei de Deus, que conhece a palavra, que conhece as escrituras, que conhece as promessas de Deus, diante de qualquer situação da tua vida, você tem ferramenta, irmão. Você tem bala na agulha, porque você tem a palavra de Deus, que é mais poderosa do que qualquer metralhadora. Porque até mesmo não cai um fio de cabelo da tua cabeça que Deus não saiba, não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Então, quando você clama a Deus, dizendo assim: Senhor, está escrito na tua palavra. É como eu já disse a respeito de quando Jesus vai ser batizado, ele sai das águas, vai para o monte, fica 40 dias, e de repente, 40 dias com fome, o diabo aparece. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo sempre vai tentar o crente nas suas necessidades, ou naquilo que ele é mais fraco. Ele percebe que Jesus está com fome, e diz assim: então, se ele está com fome, para matar a fome tem que ter o quê? Pão. Ele chega para Jesus e faz uma proposta: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras vão transformar em pão. Não é? Ele chega para Jesus e tenta fazer com que Jesus peque, que é a finalidade do diabo, fazer com que o crente peca, que nós venhamos pecar. Essa é a finalidade dele, porque o pecado vai o quê? Nos afastar de Deus, e vai nos colocar mais perto de quem? Mais perto de Satanás. Então o que aconteceu? Jesus disse o quê? Olha aqui, ó, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero te dizer algo para você neste momento: não é a tua necessidade que faz Deus operar na tua vida, não é a tua necessidade que faz Deus produzir um milagre na sua vida. Sabe por que tudo isso acontece? Quando você age pautado a tua fé na promessa. Não é porque você precisa de um milagre que vai acontecer um milagre, não é porque você precisa de algo que vai acontecer, mas tudo vai acontecer porque Deus disse: a palavra que sai da minha boca não voltará para trás vazia, ela vai prosperar em tudo que ela foi anunciada. Então, se a tua necessidade condiz com aquilo que a Bíblia está dizendo que te pertence, toma posse, é direito teu, e o diabo não tem que fazer nada, nem ninguém, porque Deus vai honrar conforme a sua palavra. O que nós vemos aqui? Que a palavra de Deus, aqui ó, por mim reinam os reis, e os príncipes determinam o que? Justiça. O conselho é meu, e a verdadeira sabedoria, eu sou a inteligência, minha é a fortaleza. Então, tudo de Deus vai funcionar quando você colocar a palavra de Deus em prática. O que Ezequias fez então? Senhor, olha, como dissesse assim, está escrito na tua palavra, eu sei, lá nas crônicas, lá nos reis, que o Senhor disse que
essa casa aqui o Senhor deu para nós, e agora os inimigos levantaram para tentar nos tirar daqui. E o que aconteceu? Ezequias não tinha como vencer. Às vezes você não tem como vencer o problema, mas você tem uma arma mais poderosa do que teu inimigo. Sabe qual é? A oração. A oração. Nós já falamos muito aqui várias vezes sobre o que é uma oração. Oração não é oração de murmuração, de reclamação. Eu acabei de dizer que Deus, Ele vai mover a sua mão em favor meu, teu, em favor do seu povo, quando o teu povo andar na justiça dEle, na palavra dEle. Então o que aconteceu aqui? Deus falou, bom, eu disse isso, é verdade, está escrito, eu falei. Então, o que o rei fez? Ele deu vida àquela promessa. Ele deu vida àquela promessa, porque ele trouxe para aquele momento que ele mais precisava, que não tinha soldado, não tinha ninguém para lutar em favor dele, mas ele tinha o quê? O joelho no chão e a palavra como garantia. Deus então entra em batalha e mata 185 mil soldados. No outro dia a Bíblia diz que eram todos corpos mortos. Todos eram corpos, morreram. Um homem que venceu uma guerra sem levantar uma espada. Por quê? Por causa da sua oração. Por causa da sua oração. E é justamente o que Deus hoje ainda quer fazer na vida do povo. Escuta aqui para mim terminar o que eu vou dizer para você. Quem que já orou muitas das vezes diante de um problema aqui e não teve solução? Já orei, pastor, eu já orei, eu já pedi, eu já até cansei, até jejuei e não teve resposta. Escuta o que eu vou falar para você. Deus nunca vai ouvir a oração da murmuração. Ah, meu Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Ah, porque eu não sei o que lá, ah, porque não sei o que lá. Sabe, uma oração parece que a gente inventa um monte de desculpa para tentar chamar a atenção de Deus. Não vai funcionar. Porque Deus, por que Deus vai condenar o pecador? Por causa da sua justiça. A justiça de Deus, ela é a balança, vamos dizer assim, a balança de Deus não pesa nem para lá e nem para cá, ela é justa. Então se você for orar e começar a reclamar, murmurar, ah, porque não sei o que lá mais, ah, porque se Deus não mudar minha vida eu vou sair da igreja, ah, porque eu não sei o que lá mais, ah, porque está acontecendo isso, ah, porque está acontecendo aquilo, isso não é oração. Tem tanta gente aí que está tentando orar e que não vai, a oração não passa do teto. Pode, por exemplo, um advogado tentar libertar uma pessoa da prisão, sem ter as leis na mão dele que favorece ele, a agir diante de um juiz, para libertar o seu cliente? Não tem como. Assim é a palavra, o que o Senhor disse? Guarda isso, a palavra que sair da minha boca não vai voltar para trás vazia. Então Jesus disse para o diabo o quê? Está escrito. Está escrito. E o que o diabo pode fazer quando você está orando e diz assim, ó, está escrito em tal lugar assim, lá, a Bíblia está dizendo isso, isso, isso. O que o diabo pode fazer? Nada, porque ele tem que se calar, ele tem que submeter aquilo. Você entendeu agora? Por que a oração da maior parte do povo não funciona? Então você orou? Creia no coração e Deus vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar um louvor então? Você pode aplaudir Jesus? Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano
um a um. Precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.